Bem-vindo a mais um Best-of. Hoje, um Best-of especial, turismo, com a nossa convidada de sempre, Rita Serrabulho, e hoje também com um convidado especial, Dr. Pedro Machado, Presidente do Turismo do Centro de Portugal. Dr. Pedro Machado, boa tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Falemos do futuro do turismo português. O que é que se pode esperar, afinal, para o setor do turismo português nos próximos anos? Viva, boa tarde Rita. É preciso contextualizarmos o que é que significa o turismo em Portugal hoje, o que é que representa em termos da nossa balança económica, do nosso produto interno bruto, e também que influências é que hoje Portugal sofre, quer da conjuntura internacional, quer mesmo da conjuntura mundial. O turismo está numa profunda mudança, quer do ponto de vista de demografia, quer do ponto de vista da motivação das atitudes, mas também da concorrência dos mercados que hoje começam a cada vez mais serem competitivos com aquilo que era o mercado tradicional português. E isso significa que os cerca de 7 mil milhões de euros que o turismo gera em receitas por ano em Portugal, aquilo que hoje ultrapassa cerca de 44% da nossa balança de bens e serviços, e que emprega em Portugal mais de 10% da nossa mão de obra ativa, tem que estar bem ciente de que, face a essas ameaças que surgem sobretudo do mercado internacional, mas também da necessidade de se implementarem políticas ativas para dinamizar o nosso turismo interno, se nada disso vier a ser feito, provavelmente assim teremos o turismo português mais ameaçado. É por isso muito importante, não apenas que sejam quem forem os decisores, tenham em linha de conta, por exemplo, aquilo que hoje o Eurostat revelou, que dos países da zona euro, Portugal é o único país que está ou vai estar em recessão. Por isso, acredito que, para que o turismo português não se sinta ameaçado, para que o turismo em Portugal possa naturalmente se ingrar e ser não só apenas uma das nossas maiores balanças exportadoras e dessa forma compensarmos o produto interno bruto, é preciso de facto que haja da parte dos responsáveis uma nova atitude, um novo paradigma que assenta, do meu ponto de vista, em 3 princípios. Valorização do cliente, um turismo que assenta em princípios da sustentabilidade e, naturalmente, também um turismo que tenha presente a envolvente competitiva. Estes 3 fatores são, do meu ponto de vista, decisivos, não apenas para novos vetores da criação de valor que o turismo de Portugal representa, da mesma forma que essa criação de valor implica também a correspondente atitude e envolvimento dos nossos agentes económicos, e dessa forma estou convencido que, com estas políticas centradas nestes 3 vetores, o turismo português pode, de facto, almejar atingir números melhores do que aqueles que estamos a atingir hoje ou de que eventualmente atingimos nesta última década. São vulgares, normalmente, os indicadores do Instituto Nacional de Estatística de revelarem que 2008, 2009, 2010 têm sido, de facto, anos positivos para o turismo português. Mas se o compararmos com os indicadores que temos de há 20 anos atrás, hoje Portugal não tem, no global, mais dormidas do que tínhamos há 20 anos atrás. Nós hoje temos cerca de 12 milhões de turistas estrangeiros. São valores muito similares aos valores que tínhamos há 20 anos atrás, com uma agravante. Temos hoje a ameaça de novos mercados emergentes, a Tunísia, a Turquia, outros mercados que estão a ameaçar aquilo que era a procura turística que vinha para Portugal e que, desta forma, estão claramente a alterar aquilo que é o paradigma da procura turística de Portugal. E a ganhar-nos terreno, não é? E a ganhar-nos terreno, naturalmente. Esses são objetivos ambiciosos. Quais são as mudanças que teremos que fazer para os conseguir atingir? Para além destes 3 que enunciei, esta valorização do cliente é uma mudança de paradigma. Nós estávamos concentrados nos últimos anos no princípio, no pressuposto, no eixo de que a oferta determinava a procura. Hoje o paradigma mudou. Hoje é a procura que determina a oferta. Hoje o cliente pode escolher em sua casa, através de um clique, onde quer passar as suas férias, onde quer gastar o seu dinheiro, onde quer ganhar novas experiências, onde quer ter novas emoções. E isso é, de facto, um princípio novo que o turismo tem que responder e saber responder. Naturalmente que o segundo princípio, o da sustentabilidade, faz com que aquilo que é a estruturação da oferta turística tenha que ter presente também estes novos comportamentos e novos nichos de mercado. Portugal, do meu ponto de vista, é um destino que pode ser sensível, para não dizer um destino que possa ser de alguma forma vantajoso, competitivo com outros mercados, para um turismo sénior, para o turismo de saúde e lazer, para o turismo religioso e, por que não, também para o turismo acessível.
cerca de 35 a 40 milhões de europeus procuram destinos que tenham turismo acessível. E ter turismo acessível não significa apenas alterarmos as nossas estruturas, das nossas unidades hoteleiras, do alojamento ou da restauração. É preciso, sim, que o país tome esta consciência e que os destinos turísticos tomem esta consciência para sermos competitivos para esses 50 milhões de europeus que procuram este destino, tenham as condições desde a chegada de um aeroporto até à sua permanência no destino e voltarem novamente pela porta do aeroporto, de que reuniram todas as condições que lhe permitiram ter, de facto, umas férias aprazíveis. E estes são desafios que se colocam hoje. Por um lado, no paradigma do setor, por outro lado, na capacidade da resposta que o país vai ter que ter, envolvendo toda a gente. Não apenas o setor público, mas também o setor privado, as autarquias locais, todos os agentes que de alguma forma contribuem para este setor fortíssimo que é o setor do turismo. Dr. Pedro Machado, falemos agora do cidadão e do turismo português. O envolvimento da população portuguesa na dinamização do turismo é um objetivo que permite solidificar as dinâmicas económicas. Isto é também um tema importante. É um bom desafio. Acho que é um bom desafio para Portugal e para não apenas os responsáveis que vierem a ser desta área, mas para os portugueses em geral. Nós temos muito aquilo que a pessoa dizia, o provincianismo português. Somos muito habituados a idolatrar aquilo que é dos outros e as grandes coisas. Eu julgo que esse é um dos problemas que temos que combater em Portugal. Portugal tem excepcionais qualidades, quer do ponto de vista da paisagem, da gastronomia, do património, tudo aquilo que é a oferta turística que muitos portugueses procuram normalmente fora de portas. Acho que há aqui um grande desafio numa altura em que o país precisa, de facto, da ajuda dos portugueses. Não podemos desresponsabilizar-nos, também no sentido de que só a classe política, só a classe dirigente tem que resolver o problema com a Troika. Acho que é um esforço e um desafio, é um desígnio nacional. E esse desígnio nacional tem, do meu ponto de vista, a montante, bons argumentos para que os portugueses passem férias em Portugal. Provavelmente é preciso criar-lhe condições para isso. E eu acho que quem puder e tiver essa responsabilidade de programar essa mesma vinda e essa mesma utilização, passa a expressão que os portugueses devem ter do seu turismo, tem que criar, de facto, programas para que os portugueses se sintam motivados a passarem cá as férias. Naturalmente que a componente económica é importante, mas também hoje entendo que há uma mudança desse paradigma dos portugueses. O turismo não é visto mais apenas como um estado de lazer ou de vitória depois de um ano de trabalho. Hoje é visto quase como uma das necessidades básicas que as pessoas sentem e que muitas das vezes também as ajuda, quiçá, a poderem aliviar a sua carteira na farmácia, porque ele é um bom anti-stress. Mas do ponto de vista prático, aquilo que julgo que é preciso criarmos era, por que não, um programa nacional a que eu chamaria do Service Excellence, ou seja, Portugal tem que ter serviços de excelência ao nível do turismo. E as pessoas têm que saber que quando pagam e quando vão para um destino em Portugal, têm que ter não apenas a sensação, mas a certeza absoluta de que o dinheiro que pagaram para terem acesso a esse serviço valeu a pena. E esse valeu a pena tem que valer a pena cá dentro, em primeira instância. Segundo, eu acho que há nichos de mercado, um silvarejo para o turismo. Ou seja, hoje, por força da evolução demográfica também, somos naturalmente confrontados com esta evidência de que estamos a ter uma população, sobretudo europeia, mais envelhecida. Eu acho que Portugal tem belíssimas condições, não apenas para os portugueses criarem aqui os seus próprios destinos de férias, mas para também atrair, do ponto de vista internacional, novos segmentos deste mesmo programa. Ou seja, eu acho que é preciso estimular e incentivar os portugueses, mas dar-lhe este amor que eu julgo que eles têm pelo seu país, mas que o devem praticar. Porque os exemplos de excelência são muitos que podíamos aqui citar. Isto também é importante, sobretudo numa altura de crise como vivemos, não é assim, Rita? Sim. Eu acho que tocaste num ponto muitíssimo importante, que é, de facto, a envolvência do cidadão português neste setor. Estamos a falar de um setor que tem uma enorme importância naquilo que pode ser o alavancar. Não vou dizer que é o salvador da economia portuguesa, mas claro, tem responsabilidades enormes e tem um potencial enorme naquilo que pode vir a ser. Sobretudo na imagem que tratamos lá fora. Eu acho que neste momento é muito mais do que imagem, porque imagem nós já temos até alguma enquanto destino de qualidade e de eleição. Acho que neste momento é muito mais do que isso. E o que o Dr. Pedro Machado aqui referiu no papel, e respondendo à tua pergunta, no papel do cidadão, parece-me neste momento ser muitíssimo relevante. Obviamente que os cidadãos têm direitos, mas também têm deveres. E eu acho que aqui toca-se um pouco
nas duas frentes. Ao nível dos direitos, porque, aliás, ao nível dos deveres, porque estamos, de facto, numa fase difícil e é esta a forma como o cidadão se pode envolver na ajuda e até de uma forma simpática, porque estamos a falar de turismo, em envolver-se no setor e a ajudar a alavancar o setor. Leia-se fazer férias em Portugal, consumir português e fazer férias em Portugal. E depois um direito, porque para fazer férias em Portugal numa altura como estas e em mercados tão competitivos, também é preciso dar condições, que era outra das linhas que o Dr. Pedro aqui referiu, é preciso dar essas condições às pessoas, porque senão elas vão continuar a ir para fora. Se continuarem a conseguir ir para o Brasil por 1.000 euros durante uma semana e não tiverem um pacote competitivo cá dentro que lhe permita fazer férias no mesmo tempo e com a mesma qualidade, provavelmente continuarão a ir para o exterior quem o pode fazer, obviamente. E, portanto, essas condições têm que ser criadas, as entidades têm que ajudar a criá-las, talvez através de parcerias público-privadas, falando com os empresários, enfim, com todos os players da cadeia do turismo, porque eu tenho a certeza absoluta, se essas condições existirem, se os portugueses tiverem essa oferta e essa possibilidade de escolha, por amor a Portugal, vão ficar em Portugal. Com tantos bons temas que poderíamos falar aqui durante seguramente muito tempo, resta-nos agora pouco tempo, mas ainda há algum, para falarmos dos destaques. Quais são então os destaques para esta semana? Julgo que o Dr. Pedro Machado terá também trazido alguns destaques. Claro que sim. Começaria naturalmente pelo Quero Ir ao Centro, já que o tema tem a ver com seduzirmos os portugueses para que façam férias em Portugal. O Centro de Portugal criou agora um novo cartaz, o Quero Ir, que é composto por 5 eventos que se estendem desde o atual momento de junho até ao mês de setembro e que passa por uma diversidade, passa por um desafio a experimentarem de facto aquilo que é bom, aquilo que é nosso. Começo por sugerir naturalmente o Festival da Paisagem, que vai decorrer na área de Castelo Branco, da Nato Tejo. De seguida, naturalmente, que a Regata dos Moliceiros na Ria de Aveiro. É um espetáculo único, de cor, de atração pela água, do nosso mar, que ainda não falámos aqui hoje e que também tem que estar nas prioridades das políticas públicas. O Festival do Bacalhau, já que falámos em mar, estamos na região de Aveiro, um dos maiores festivais do país, que concentra cerca de 150 mil pessoas e, portanto, desafiamos os portugueses. Ainda há espaço para irem muitos portugueses. E o Festival das Andanças em São Pedro do Sul, um festival de músicas do mundo. E terminamos com a sugestão dos sabores tradicionais em Coimbra, nos dias 2 e 3 de julho. É um cartaz que vamos, naturalmente, disponibilizar e levar ao conhecimento do grande público, mas que queremos que contribua para chamar pessoas à região centro. Uma segunda sugestão tem muito a ver com aquilo que falámos aqui. Fazer com que os portugueses que já viajam muito em Portugal, nós temos cerca de 100 milhões de viagens de excursionistas por ano em Portugal, é fazer com que eles parem e leiam um bocadinho. E por isso atrevi-me a sugerir, já que o turismo também é a valorização do património como sustentação da atividade turística, valorização da atividade significa essa deambulação entre o ir e o estar, significa viagens. E por que não? O Gonçalo Cadilho parece-me que é uma belíssima sugestão de leitura. Neste caso, Os Passos de Magalhães, em que ele retrata, de facto, uma volta ao mundo daquele que foi considerado o maior navegador português. Acho que fica aqui uma boa sugestão. E, finalmente, em Lisboa, o Festival dos Oceanos. Por aquilo que representa em termos de diversidade dos eventos culturais, acho que é um programa de grande referência, pela parceria que é feita com entidades privadas e aqui sim, um estímulo à participação dos privados e naturalmente, porque implica uma diversificação da oferta portuguesa, da oferta cultural portuguesa e que eu julgo que se cifra na ordem dos 350 mil pessoas no ano passado. Portanto, é um evento que merece ser referenciado. Rita, muito rapidamente, queres-nos deixar algumas das tuas sugestões? Sim, eu queria aproveitar, aproveitando a presença do Dr. Pedro Machado, que é Presidente do Turismo Centro de Portugal, uma pequena referência à Feira Medieval de Coimbra, que vai decorrer este fim de semana. Também na Zona Centro? Também na Zona Centro. E, portanto, é um evento já de referência, a não perder. Este ano
representa a 20ª reconstituição desta feira que já acontece. Portanto, uma referência só para este fim de semana, um pouco mais curta daquelas que o Dr. Pedro Machado adiantou. E o Quicksilver para o Portugal 2011, que vai acontecer também na Ericeira, uma prova já de enorme peso em Portugal, um dos eventos, dos muitos que esperemos que continuem a acontecer, que são também uma forma de trazer até nós não só turistas portugueses, mas também muitos turistas internacionais. E divulgar também o nome dessa bonita praia lá fora, não é? Precisamente. Agradeço aos dois, muito obrigada, por esta presença neste Best of Turismo Especial. Foi o nosso Best of Turismo Especial de hoje. Nós regressamos com mais turismo para si. Até lá.